Hoje eu vou contar uma história. A história se chama Benzimento, recontando memórias do bem dizer. O benzimento é uma técnica de egrégora completamente independente e que se traduz no abençoar o outro. É o ato de abençoar o outro. Não precisa ter nenhum tipo de religião ou de crença específica para fazer isso. Acreditando e tendo fé no que você quiser, já é completamente possível de ser feito. Quando a gente começa a estudar a história do benzimento e vendo isso em livros e em relatos, a gente nunca consegue efetivamente encontrar o criador do benzimento ou o nome de uma pessoa que tenha efetivamente criado o benzimento. São sempre relatos muito espaçados e inclusive a gente até acha relatos de povos que nem sequer conversavam entre si ou tinham contato entre si, mas que se utilizavam exatamente da mesma técnica de benzimento. E um exemplo desses povos eram povos que iam guerrear por territórios e se preparavam antes para essas batalhas, para essas guerras. O benzedor mais famoso que a gente tem até hoje se chama Jesus. Quando você vai ver a história dele, estudar a história dele e vai ver o que ele fazia com as palavras, vendo a técnica do benzimento, você vê que era exatamente o que ele fazia. Então é possível dizer que Jesus é o benzedor mais famoso do mundo. Quando a gente vai buscar o benzimento mais atualmente, aqui no Brasil nós temos 3 entradas. A primeira entrada é a entrada com os portugueses. A segunda entrada é a entrada com os africanos, quando eles foram absurdamente tirados das suas terras e colocados aqui no Brasil. A terceira entrada é a entrada indígena. Eu, particularmente, trocaria essa entrada porque os índios já estavam aqui antes. E ainda acrescentaria uma quarta entrada dentro do benzimento, que é o conhecimento que o índio trocou com o negro e vice-versa. Quando a gente vai um pouquinho mais para trás, lá em meados da Idade Média, tão somente as pessoas que tinham sacerdócio podiam fazer o benzimento. Com o tempo, essa arte foi se transformando numa arte mais popular e outras pessoas começaram a fazer esse benzimento também. O benzimento aqui no Brasil, no comecinho, era mais popular nas zonas rurais, onde as pessoas não tinham acesso à medicina, então iam sempre buscar um benzedor ou uma benzedeira. Não só por não ter acesso, às vezes ficava muito distante, ou também era logo o primeiro plano. E aí tinham-se 3 ritos, onde o primeiro era a escuta da benzedeira ou do benzedor, para poder entender e também para que o benzido pudesse desabafar. O segundo era o próprio ato da benzeção mesmo, e o terceiro era uma prescrição. E aí acabavam prescrevendo uma garrafada ou algum outro remédio natural. Com a urbanização chegando, a gente acabou entrando em um outro ritmo, um ritmo muito mais frenético, e com isso as benzedeiras foram sumindo, mas a gente já está voltando. Antigamente, nos centros urbanos, era muito comum você achar uma senhora em cada bairro, mas com o tempo elas foram morrendo e foram sumindo. E o benzimento quase morreu, mas ele não morreu. Hoje ainda assim é possível se encontrar benzedores e benzedeiras para curar o quebranto, para curar a erisipela e até para acalentar o colo que se fizer necessário. Porque o benzimento nada mais é do que um colo para a alma, é um bálsamo para a alma, onde a gente está cansado e vai descansar e não descansa, a gente viaja e não consegue descansar. Esse cansaço é o cansaço da alma, e por isso que o benzimento é tão necessário, e ele ainda bem que está voltando, e ele com certeza já está de volta. Quando a gente vai para a parte das tradições, existem muitas tradições que se trabalha dentro do benzimento, como por exemplo as tradições de quem ensina e de quem passa o benzimento. O trabalho que a gente faz é o trabalho para resgatar a arte ancestral do benzimento,
justamente para garantir que as próximas gerações conheçam um benzedor ou uma benzedeira. Não existe atualmente uma lei a nível nacional que regulamente a função das benzedeiras e dos benzedores. Porém, a gente encontrou uma lei municipal no município de Rebouças, onde as benzedeiras conseguiram a carteira de agente de saúde pública para poder trabalhar nos postos de saúde e também no SUS. O resultado disso é que a pessoa que assim é tratada, ela é tratada em todos os seus aspectos, tanto físico, quanto emocional, quanto mental, quanto espiritual, dentro do sagrado da fé dela. O mais próximo que a gente tem atualmente são as PICs, onde na terceira resolução o benzimento ele entrou como prática integrativa complementar também. O papel do benzedor dentro de uma sociedade nada mais é do que trazer a essência do acolhimento, desse acolhimento simples, desse acolhimento efetivo, desse acolhimento baseado no amor e no amor sem julgamento, na escuta acolhedora, na presença para com o outro, onde o benzido ele pode simplesmente falar e ser exatamente quem ele é, sem medo de ser julgado. Uma das práticas de dentro do benzimento também é aquele movimento de onde você quase não consegue entender nada do que o benzidor está falando. Esse movimento se chama balbuciar e a gente faz isso para garantir a proteção da nossa reza, para que ela não caia em mãos erradas ou que se faça mau uso dela. O benzimento é tão somente o ato de abençoar e assim o deveria ser. É uma função de servir o outro e nesse servir o outro a gente consegue ser o ponto mais alto de gentileza no dia daquela pessoa que precisa ser acolhida. Quem dera se um dia todo mundo se predispusesse a ser o ponto alto no dia de alguém. Meu nome é Pamela Souza, sou benzedeira, neta, bisneta, tataraneta de benzedeira, facilitadora da escola de benzimento, chamado Florescer Bento, inspirada por um passarinho amarelo que se chama Antônio. Sintam-se acolhidos e abraçados. Houve um tempo muito doloroso, um velho sabido que tinha sofrido no seu caminhar. Ele tinha candeia nos olhos, poesia na fala, mesmo quando cala ela estava lá. Mesmo vendo a maldade do homem que o judiou, ele ensinou a tudo perdoar. E deixou eu deitar em seu colo, seu rio, seu choro, no seu acalanto ele há de ajudar. Floresço bento no bendito florescer, a minha flor é benta para outras eu benzer. Pelo sinar da Santa Cruz a quem nos guia, ao nosso vô Antônio que esse povo alumia. E um dia deitado em seu colo eu fui perguntar, ousei questionar sobre seu perdão. Ele então assim disse que a raiva só mata aquele que guarda trancada no seu coração. Que era do seu destino fazer algo transformador, transformar a dor nessa linda lição. Que a fé é o que me movimenta e a ancestralidade é o que sustenta o meu bento dom. Floresço bento no bendito florescer, a minha flor é benta para outras eu benzer. Pelo sinar da Santa Cruz a quem nos guia, ao nosso vô Antônio que esse povo alumia. Floresço bento no bendito florescer, a minha flor é benta para outras eu benzer. Pelo sinar da Santa Cruz a quem nos guia, ao nosso vô Antônio que esse povo alumia. Viva vô Antônio!